Intrimo ad appare dorime, ameno, ameno, latiremo, ameno. Olá, seja bem-vindo ao Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era, um programa da Liga Espírita Pelotense. O Terceiro Milênio traz um tema por demais interessante. Estaremos falando sobre fanatismo religioso, o que é e quais são as suas consequências. E para esta temática, aqui junto conosco, o nosso convidado, o nosso amigo, professor, doutor, escritor, historiador e palestrante espírita, Marcelo Gil. Professor, doutor Marcelo, que alegria e satisfação de receber o Terceiro Milênio. A alegria minha, Madeira. Um grande abraço aos nossos telespectadores. É um prazer muito grande nós estarmos aqui novamente para abordarmos mais um assunto, mais um tema à luz da doutrina espírita. Verdade, falar sobre fanatismo religioso. Professor, doutor, o que se entende por fanatismo religioso? Bem, Madeira, para que nós possamos entender o que é o fanatismo religioso, antes de mais nada, precisamos entender o que é o fanatismo. Então, vamos definir primeiramente o fanatismo, que é um estado psicológico de extremo fervor, irracional, apego a um determinado conjunto de ideias, a um determinado tema, ou a um conjunto de temas, ou a uma atitude, de modo absolutamente irracional e fervoroso. Normalmente, o fanatismo vem acompanhado de agressividade, de intolerância, de não aceitação em relação ao próximo, vem também acompanhado de ódio, de preconceito e de um extremo individualismo, através do qual o indivíduo somente aceita o seu conjunto de ideias e as suas atitudes. Também o fanatismo é caracterizado por uma ideia muito presente entre uma distinção absoluta e extrema entre bem e mal. O fanático normalmente acredita que as suas ideias, os seus pensamentos, as suas atitudes representam o bem, o correto, o certo, enquanto que as outras atitudes, as atitudes de outras pessoas diferentes das suas, o pensamento das outras pessoas diferente dos seus, as ideias das outras pessoas diferentes das suas, representam o mal, o errado, o incorreto. E isso se faz acompanhar de uma ideia de que é necessário defender com todo fervor e com unhas e dentes as suas ideias e combater as ideias do próximo. Então, esse estado psicológico, que nós denominamos de fanatismo, pode se expressar nos mais variados campos da ação humana. Pode se expressar, por exemplo, no futebol, como nós vemos no caso das torcidas organizadas, que chegam até mesmo a partir para atos de extrema agressão em relação à torcida do time adversário. Um indivíduo que não aceita, em hipótese alguma, nem sequer que se brinque em relação ao futebol quando envolve o seu time. Mas quando o seu time vence, se dá no direito, então, de tripudiar sobre os torcedores adversários. O fanatismo também se expressa na questão política, como nós temos visto frequentemente, e bem dentro do tema que eu acabei de falar, do conjunto de características que eu acabei de falar. As minhas ideias estão corretas, o meu posicionamento é o único certo, e se tu pensas diferente de mim, então tu não presta mais. Tu não serve para ser meu amigo nem no Facebook, tu precisa ser combatido. Se tu estás do outro lado, significa que tu não tens valor algum. E o fanatismo também se expressa no campo religioso, porque a religião é uma das expressões mais importantes do comportamento do espírito humano no meio cultural, no meio social. Então, o fanático religioso é aquele que só aceita a sua religião, os ensinamentos de sua religião, que toma esses ensinamentos ao pé da letra, normalmente interpreta e adota para si os textos religiosos da sua religião, os textos sagrados de sua religião, como um norte absoluto para
pautar as suas ações, combatendo todos aqueles que imaginam, que pensam de modo diferente e chamando para si a tarefa de pregador, no sentido de que ele se entende como alguém que deve combater, mesmo com atos de violência, como nós vemos por aí, os ensinamentos de outras religiões e os adeptos de outras religiões, chegando ao extremo, no seguinte sentido: alguns fanáticos religiosos defendem a ideia de que aqueles que pensam diferente, aqueles que creem diferente, precisam e devem ser exterminados. Então isso é o que caracteriza o fanatismo religioso. O fanatismo religioso é perigoso? Muito perigoso, nós temos visto isso ao longo da história. O fanatismo, de modo geral, é um estado psicológico muito perigoso, justamente pelo fato de que, como acabei de falar há pouco, ele se faz acompanhar de uma série de outras características, como o culto ao ódio, a agressividade. Ele se faz acompanhar de uma atitude de preconceito extremo em relação às pessoas que pensam diferente, que imaginam ou que creem de modo diferente. Ele se faz acompanhar, esse estado psicológico de fanatismo, de um extremo individualismo, através do qual o indivíduo se entende como o único certo em meio ao conjunto social. Se faz acompanhar de uma ideia de intolerância profunda, onde o indivíduo despreza os demais, despreza aqueles que pensam de modo diferente e consegue chegar ao cúmulo de imaginar que os que pensam de modo diferente precisam ser exterminados. Então, em razão dessa série de características que se fazem acompanhar neste estado psicológico que nós denominamos de fanatismo, em razão de todas essas características, isso se torna extremamente perigoso. E nós temos visto isso ao longo da história. Toda forma de fanatismo é perigosa, o fanatismo religioso, por consequência, é muito perigoso, e ao longo da história nós temos visto e isto se concretizar no plano prático, através, por exemplo, das perseguições religiosas. Nós podemos citar o caso das cruzadas, na Idade Média, que, embora tenham tido também no seu conjunto de causas uma série de outros fatores de natureza econômica, fatores de natureza política, fatores de natureza social, enfim, nós não podemos imaginar que o que causou as cruzadas tenha sido único e exclusivamente o fanatismo, mas o fanatismo religioso estava ali no bojo daquelas causas que originaram as chamadas guerras religiosas durante a Idade Média, entre elas as cruzadas, que foram uma série de campanhas realizada pelos cristãos católicos da Europa com o objetivo de conquistar os locais onde Jesus viveu, onde nasceu, viveu e morreu, a chamada Terra Santa, na Palestina, usando de violência em relação aos que não pensavam, que não acreditavam nos preceitos, nos ensinamentos do cristianismo. Isto é apenas um exemplo. A Inquisição, que ocorreu também durante toda a Idade Média e a Idade Moderna e se arrastou até os anos de 1800, também se caracterizou por ser um movimento extremamente violento, pautado no fanatismo religioso, através do qual todos aqueles que pensavam ou que acreditavam de modo diferente eram submetidos à tortura, submetidos ao extermínio. Porque normalmente o fanático, quando é contrariado, ele adota duas atitudes básicas. Normalmente, quando o fanático é contrariado, ele adota uma ou outra atitude. Uma delas é o total desconhecimento em relação às ideias do outro. Ele procura, então, menosprezar a ideia do outro. Quando ele é contrariado por alguém, ele despreza aquela ideia, ele procura demonstrar pelas suas atitudes de deboche, de escárnio, que aquela ideia é inferior, ele menospreza aquela ideia. Essa é uma das atitudes que normalmente o fanático toma quando é contrariado. A outra é apelar para a violência. E aí vem o grande problema. Em muitas ocasiões, os fanáticos apelam para a violência, como nós vemos desde esses fatos que citei históricos aqui, como as cruzadas, a Inquisição, até os dias de hoje, como quando homens-bomba, movidos por ideias religiosas fanáticas, promovem atos de terrorismo, onde colocam fim à própria vida e também colocam fim à vida de várias pessoas que estão naquele local onde o atentado é realizado. Então, o fanatismo religioso é extremamente
perigoso, inclusive na nossa sociedade, porque no Brasil nós estamos vivendo, sem que a grande maioria das pessoas perceba, um acirramento em relação a esta questão do fanatismo. Por exemplo, já tivemos umbandistas apedrejados na rua por serem umbandistas, já tivemos templos católicos invadidos e depredados por serem templos católicos. Já tivemos imagens de santos, tanto da Umbanda, do Candomblé, quanto também do catolicismo, quebrados, destruídos, mesmo estando em locais de culto de sua religião, por fanáticos religiosos. Então são atos de violência que podem seguir num crescente até chegarem a atentados contra a vida das pessoas que pensam ou que creem de modo diferente do fanático. Professor doutor, ainda agora há pouco tu falavas do terrorismo, dos homens-bomba. Queria te fazer uma pergunta. Nós temos observado que o terrorismo vem causando muitos males em todos os cantos da terra. Muitas vidas foram e continuarão sendo ceifadas em nome do fanatismo religioso. Então, professor doutor, como entender que alguém possa morrer e matar em nome de Deus? É um absurdo, um contrassenso. Uma das questões que chamei a atenção aqui no início, que caracteriza o fanatismo, é a total irreflexão, a total irracionalidade. Ou seja, o fanático é irracional. Ele adota um sistema de crenças para si, ou ele elabora um sistema de crenças para si, porque tanto ele pode adotar um sistema de crenças pronto para si, ou ele pode elaborar para si um sistema de crenças. A partir do momento que ele adota, elabora um sistema de crenças, ele não abre mão disso, de modo absolutamente racional. Por mais que se tente demonstrar a ele que este sistema não se sustenta diante da razão, por mais que se tente demonstrar a ele que as suas atitudes pautadas nesse sistema de crença são atitudes irracionais, ele não irá se convencer. Porque também caracteriza o fanatismo a persistência. Não são ideias cultivadas em alguns momentos, são ideias cultivadas ao longo do tempo. Então, o que é fanático hoje, será fanático amanhã e depois da manhã, a não ser que efetivamente se modifique. Através, por exemplo, de um tratamento, porque requer um acompanhamento psicológico, um acompanhamento de profissional da área da saúde, porque isso se caracteriza por um profundo desequilíbrio em termos psicológicos. Mas então há uma persistência a este respeito, em relação à ideia que é cultivada, ou o conjunto de ideias que são cultivadas de modo absolutamente irracional. Sendo assim, ao fanático parece justo e parece certo que ele mate, que ele ponha fim à própria vida, que ele ponha fim à vida de semelhantes em nome de Deus. Então isso vem caracterizando o fanatismo religioso ao longo dos séculos, porque não é apenas hoje, no ano em que vivemos, que se coloca fim à vida das pessoas através de atos terroristas fundamentados em ideias fanáticas, em interpretações fanáticas de ensinamentos religiosos. Ao longo da história, isso está presente há muito tempo. Na antiguidade, já se matava em nome dos deuses, porque naquela época, a grande parte dos povos acreditava na existência de vários deuses. Os judeus, o único povo a acreditar em nome de Deus, também matava em nome de Deus. Os cristãos, católicos, protestantes depois, a partir da reforma de Martim Lutero, que se iniciou em 1517 na Alemanha, também em inúmeras guerras religiosas, mataram em nome de Deus. Era muito comum, inclusive, os exércitos, durante a Idade Média e a Idade Moderna, carregarem à frente a cruz, o símbolo máximo do cristianismo. Quando, por exemplo, Filipe II, rei da Espanha e homem mais poderoso do mundo na sua época, final dos anos 1500, tentou invadir a Inglaterra, porque a Inglaterra era protestante. Na Inglaterra havia se adotado o anglicanismo, e ele, como católico fervoroso, fanático, não aceitava que a Inglaterra tivesse um sistema de crenças diferente, e motivado também por questões políticas e econômicas, quando ele
pretendeu invadir a Inglaterra com a sua invencível armada, porque a Inglaterra é uma ilha e para ser invadida era necessária uma grande quantidade de navios, e Filipe II mandou construir a maior frota de navios de guerra do mundo até então, uma esquadra composta por mais de 200 navios de guerra. Os navios foram, entre aspas, batizados antes de partir da Espanha. A água benta foi despejada sobre os navios e à frente da esquadra ia um navio com os símbolos máximos do cristianismo, do catolicismo, por exemplo, a cruz. Foram os navios abençoados por cardeais da igreja naquela que era tida como uma missão sagrada: exterminar a resistência inglesa, matando todos aqueles que se colocassem à frente em nome de Deus. Então é uma atitude persistente que caracteriza o fanatismo religioso, e uma atitude absolutamente irracional. Por que irracional? E vejam, falei há pouco, a falta de razão, a irreflexão é uma das características mais presentes no fanatismo. Por que essa ideia de matar em nome de Deus é irracional? Porque Deus é o doador da vida. Deus é o criador da vida. Consequentemente, matar em nome de Deus é um absurdo. É algo absolutamente irracional. Mas os fanáticos são sempre irracionais. Então, como tu nos relata, não é uma coisa de agora. Não é uma coisa de agora, é algo que persiste ao longo da história. E nós estamos agora, neste momento, vendo isso acontecer em várias partes do mundo. No Brasil, repito, isto ainda não aconteceu, e esperamos que não aconteça, mas atitudes de fanatismo religioso têm ocorrido nos últimos anos entre a sociedade brasileira, sem que se dê a devida atenção a isso, porque é assim que as coisas começam. Começa-se invadindo o templo religioso de alguém, começa-se apedrejando alguém porque crê de modo diferente, e se termina matando alguém. E os adeptos que seguem cegamente as orientações de seitas fanáticas assumem responsabilidades quando praticam atos criminosos? Eles assumem essa responsabilidade, os adeptos que seguem cegamente as orientações de seitas fanáticas? Sim, Madeira, porque nós temos algo que a doutrina espírita valoriza muito e sobre o qual a doutrina espírita fala muito, que é o livre-arbítrio, que é a nossa capacidade de decidirmos o que queremos para nós, de decidirmos como queremos pautar a nossa vida, de decidirmos como queremos agir em relação a nós mesmos e em relação aos outros. Sendo assim, quando um indivíduo adere, obviamente, a uma seita fanática qualquer, uma seita que prega, por exemplo, o suicídio coletivo, como nós já temos visto acontecer em várias ocasiões, inclusive nos tempos modernos, pessoas que se suicidam, absolutamente levadas a isso por ideias fanáticas em termos religiosos, ou quando as pessoas buscam exterminar os outros, baseados no fanatismo religioso. Os indivíduos que agem assim estão assumindo a responsabilidade em relação aos seus atos. É claro que a responsabilidade em relação aos nossos atos, ela é sempre proporcional ao conhecimento que temos, ao desenvolvimento que temos e ao nosso estado psicológico. Ou seja, quanto mais perturbados estamos quando cometemos um ato qualquer, menor será a nossa responsabilidade diante do ato praticado. No entanto, a nossa responsabilidade estará lá atrás na nossa vida, no momento em que nós abrimos as portas para que a perturbação se instalasse. Então é óbvio que as pessoas que agem assim, promovendo a violência em relação ao próximo, promovendo a violência em relação a si mesmas, em função de terem aderido a ideias fanáticas, têm sim responsabilidade pelos atos que estão praticando, assim como aqueles que induziram estas pessoas a agir assim, os pregadores que convencem as pessoas em um estado psicológico por vezes bastante desequilibrado, bastante frágil, a aderirem às suas ideias, também terão responsabilidade sobre os atos praticados pelos fiéis que eles arregimentaram, que eles convenceram sobre as suas ideias fanáticas, porque isso acontece. Líderes fanáticos que convencem pessoas
absolutamente desequilibradas e frágeis do ponto de vista psicológico a cometerem atos de extrema crueldade. Incentivam isso com base em ensinamentos totalmente distorcidos. Utilizam, por exemplo, escrituras sagradas, distorcem o sentido do texto para convencer os seus seguidores de que é necessário praticar o crime contra si mesmos ou contra o próximo. Com base nesses ensinamentos, os indivíduos são levados à prática de atos extremos. Portanto, esses pregadores, esses fundadores de religião absolutamente fundamentalistas, assumem, diante desse contexto todo, uma tremenda responsabilidade, porque estão conduzindo, estão levando pessoas a cometerem crimes. Professor Dr. Marcelo, podemos ver nessas seitas influência de espíritos que pretendem semear a confusão no mundo? Sim, com certeza podemos ver isso claramente, porque nós sabemos que as influências espirituais, elas existem hoje como sempre existiram. Porque o mundo físico e o mundo espiritual estão em permanente contato. Os espíritos nos influenciam tanto para o bem quanto para o mal. Nós é que escolhemos, pelos sentimentos, pensamentos e atitudes que cultivamos, com quem queremos sintonizar. Se queremos sintonizar com as boas influências ou com as influências negativas do mundo espiritual. Assim como os bons espíritos buscam nos incentivar ao bem, buscam nos incentivar à realização da reforma íntima, buscam nos incentivar à adoção dos valores do Evangelho para pautar a nossa vida, os espíritos inferiores, interessados em promover o mal, a desordem, também buscam influenciar os homens no sentido de fazer com que eles se percam no decorrer da sua jornada evolutiva, única e exclusivamente em muitos casos, pelo desejo do mal, pelo desejo de vingança. Allan Kardec coloca, por exemplo, no livro dos médiuns, quando trata a respeito da obsessão, que muitos espíritos tormentosos, espíritos que estão em tormento no mundo espiritual, tormentos de natureza moral, acham prazer em obsediar, em perturbar, em obviamente conseguir com que as suas vítimas cometam os mesmos erros que eles cometeram e que os levaram a esse estado íntimo de tormento, como uma forma, inclusive, de encontrar prazer nesse sentido. Então é preciso vigilância, como nos incentiva Jesus no Evangelho, porque estes espíritos buscam influenciar os fanáticos e principalmente os líderes de seitas fanáticas que pregam o ódio, que pregam o preconceito, que pregam a vingança e que pregam o extermínio de todos aqueles que pensam de modo diferente. E alguém poderá nos perguntar assim, mas então onde está a responsabilidade desses indivíduos que praticam esses atos brutais de violência, de preconceito, se eles são influenciados por espíritos inferiores que os fazem, que os dirigem, que dirigem os seus atos da vida à prática desse tipo de atitude? A responsabilidade está no momento em que esses indivíduos entraram em sintonia com este tipo de espírito, pelos pensamentos, pelas atitudes, pelos sentimentos que cultivaram em si mesmos. Então, se os espíritos nos incentivam ao mal e nós praticamos o mal, porque esse incentivo, por vezes, acaba se tornando algo que não podemos resistir, isso aconteceu porque, num primeiro momento, nós abrimos as portas e sintonizamos com eles. Então, sempre temos responsabilidade pelos atos negativos que praticamos. Quando aquela responsabilidade não está inteira no ato praticado, ela está lá atrás, quando nós permitimos que o processo de influência negativa começasse e resultasse no ato de violência que praticamos. Professor Dr. Marcelo, não raro os seguidores dessas seitas, tomados de paranoia coletiva, sentem-se ameaçados, dispondo-se ao suicídio coletivo.
sob inspiração de seus líderes, que lhes prometem a felicidade eterna. Qual a posição deles no plano espiritual? De profunda decepção, quando perceberão que a vida é uma continuidade. A vida no mundo espiritual é uma continuidade da vida que temos aqui. A morte, por si só, não modifica ninguém. Por si só não modifica ninguém. Nós não nos transformamos de uma hora para outra simplesmente porque morremos, porque desencarnamos. Então aquele que se suicida embalado por essas ideias fanáticas, obviamente que terá responsabilidade a este respeito. Mas a responsabilidade maior será com certeza daqueles líderes religiosos que, ao pregar essas ideias fanáticas, conseguem, sobre mentes atormentadas e psicologicamente instáveis e por vezes muito sensíveis, levar os indivíduos ao cometimento de ações como esta. Então todos têm tremenda responsabilidade nesse sentido, mas principalmente aqueles que lideram, que pregam e que convencem pessoas debilitadas psicologicamente de que aquele é o melhor caminho, o caminho mais acertado. Porque por vezes quando o indivíduo toma essa deliberação de se suicidar junto com o grupo, ele já está tão debilitado psicologicamente que ele já não tem mais condições de discernir. Então isso é levado em conta. A sua responsabilidade maior estará lá atrás, como eu falei, no momento em que ele permitiu que aquele processo tivesse início. E se levará em conta também em que circunstâncias ele vivia lá atrás, em que aquele processo iniciou e que ele permitiu, por vezes, por fragilidade, que aquele processo se iniciasse. Mas a responsabilidade grande nesse sentido é do líder religioso que leva as pessoas a embarcar numa ideia absolutamente irracional de que, por fim, a própria vida é a melhor solução, buscando no paraíso, na vida depois da morte, atingir objetivos que nós só podemos atingir pelo trabalho e pela perseverança do bem, que é a paz de espírito. Verdade. Professor Dr. Marcelo, e os espíritas? Nós, os espíritas, estamos isentos do fanatismo religioso? Não estamos isentos, porque não somos melhores do que ninguém, Madeira. A doutrina espírita, ela nos liberta quando efetivamente nós estamos dispostos a nos libertar. Ela nos liberta da intolerância, ela nos liberta de qualquer tipo de preconceito, como já falamos aqui em outras oportunidades, porque o espírito é reencarnacionista, e sendo reencarnacionista, ele percebe que os preconceitos não se sustentam de modo algum, porque nós podemos mudar ao extremo de uma encarnação a outra. Também nos liberta do fanatismo. No entanto, é preciso estarmos abertos à mudança. O espírita precisa, de fato, refletir não sobre as atitudes e os pensamentos do outro, mas, sobretudo, sobre as suas atitudes, os seus pensamentos, os seus sentimentos, para que, de fato, a doutrina espírita possa operar nele esta verdadeira revolução que o espiritismo veio à Terra para operar, que é a da transformação do homem comum no homem de bem, do qual Kardec nos fala no Evangelho segundo o Espiritismo. Se nós lermos aquele trecho que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec coloca as características do homem de bem, nós veremos o que de fato a doutrina espírita é capaz de fazer por alguém. Sendo que ali eu acho esse texto um dos principais textos, um dos mais importantes textos escritos por Kardec. Ali, em momento algum, Kardec afirma que o homem de bem é espírita, ou tem de ser espírita. Ele dá lá as características principais do homem de bem, e não cita o homem de bem tem de ser espírita. Então isso dá o que pensar aos espíritas. Não basta se intitular espírita, não basta devorar as obras básicas através da leitura. É necessário realmente mudar as atitudes com base naquilo que a doutrina espírita nos ensina. Do contrário, corremos o risco sim de nos tornarmos fanáticos espíritas. O fanatismo religioso deixará de existir na Terra? Com certeza, quando o mundo,
planeta em que nós vivemos se transformar em um mundo melhor, quando nós efetivamente deixarmos de ser um mundo de provas e expiações e nos transformarmos em um mundo de regeneração. No entanto, isso é um processo, e para que isto aconteça, é necessário a adoção dos valores que estão contidos no Evangelho. Notem, dos valores, porque não nos interessa a letra do Evangelho, como interessa aos fanáticos. Nos interessa a essência, a moral, os valores, o espírito do Evangelho. Professor doutor, queremos assim lhe agradecer profundamente sua presença aqui, trazendo importantes esclarecimentos, informações e também conforto e consolo a todos nós com esse tema fantástico, maravilhoso, importante, que é sobre fanatismo religioso. Nosso muito obrigado. Sou eu quem agradece, Madeira. Um grande abraço a ti, um grande abraço aos nossos telespectadores e mais uma vez obrigado pela oportunidade de estarmos aqui conversando sobre um tema tão importante. Imagina, nós que agradecemos. Terceiro milênio vai ficando por aqui e nós, lembrando que temos encontro marcado no nosso próximo programa. Nós estamos aqui esperando por vocês. Desejamos a todos que tenham uma semana repleta de alegria, sucesso, amor e muito trabalho no bem. Fiquem em paz e que Deus nos abençoe. Mantire mo